Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer um vídeo muito especial aqui no canal. Eu selecionei 12 livros de história que eu pretendo ler no ano de 2025 e eu venho por meio deste vídeo mostrá-los a vocês. Eu selecionei essas obras com muito carinho e com muito cuidado, focando em livros que tenham credibilidade acadêmica. Então, das 12 obras selecionadas, 10 delas são escritas por pessoas de fato da academia e existem duas outras obras que são de jornalistas, autores que realmente não são acadêmicos de escrever, problematizando fonte, coisas desse gênero, mas que também são livros bem interessantes, inclusive desses dois. Um é clássico, então é um livro que sobreviveu ao tempo, né? Então isso já é muito importante, muito relevante. E enfim, no ano passado, em 2024, eu fiz uma seleção dessas, de 8 livros, se não me engano, dos quais eu li apenas 2. E eu fiquei frustrado com isso porque eu fiz duas seleções, né? Eu fiz uma seleção de livro de ficção e uma de livros de história. Eu cumpri rigorosamente a de ficção e na verdade ultrapassei muitos livros de ficção no ano passado. Foi o ano em que virou a chave, eu tinha muita dificuldade. E aí virou a chave e eu me apaixonei por ficção. E eu li muitos clássicos, muitas obras interessantíssimas, gostei muito do ano. No entanto, eu acabei deixando um pouco de lado livros de história. E neste ano de 2025 eu quero resgatar isso. Então eu darei uma boa atenção a esses livros, por isso eu selecionei essas obras que eu acredito que eu conseguirei ler todas, com exceção de uma só, que a meta é iniciar a leitura, mas talvez eu não conclua neste ano. E as outras 11 eu quero concluir de fato, certo? Então venho aqui tornar esse compromisso público com vocês. E a primeira obra que eu vou mostrar aqui já é uma obra não acadêmica, tá? Então está entre as obras ali que eu falei que tem menos credibilidade dentro da academia, o que não quer dizer que seja uma obra ruim, muito pelo contrário, é uma obra muito boa, eu espero que seja uma leitura extremamente confortável, mas não é escrita por um historiador, o que seria o mais apropriado, haja visto que nós estamos falando do início da nossa civilização. Por que início da nossa civilização e por que começar mostrando esse livro? Porque eu optei por traçar a linha cronológica, né? Então a nossa história, e guardem essa informação, a nossa história é dividida em 5 períodos. Pré-história, que é antes da invenção da escrita. Aí nós temos a história antiga, que aí vai a partir da invenção da escrita com os sumérios até a queda de Roma em 476 d.C. Aí nós vamos ter história medieval, que são 1000 anos de história. Aí nós vamos ter história moderna e por fim nós temos história contemporânea, que é a história que nós estamos neste momento. Então eu decidi trabalhar de forma cronológica. Eu não selecionei nenhum livro de pré-história aqui, mas nós temos de história antiga 4 obras. E a civilização mais antiga que nós temos registro são os sumérios, os babilônicos, então os povos da Mesopotâmia de uma forma geral. Então iniciarei este vídeo mostrando o livro Babilônia, a Mesopotâmia e o nascimento da civilização, do Paul Krawcheck, que é de formação dentista. Eu sei que não tem nada a ver com história isso, mas ele passou 25 anos de sua vida trabalhando como roteirista e jornalista. E foi através desses 25 anos que ele conseguiu reunir as informações para trazer essa obra para nós, certo? Esse livro aqui ele foi publicado em 2010. O autor viveu de 1937 até 2011, ou seja, ele publicou esse ano e pouco depois veio a falecer. E ele viveu também durante um bom tempo da sua vida ali na região onde se localizavam esses povos. Aqui eu vou mostrar a diagramação para vocês, tá? Lembrando, esse livro aqui é da editora Zahar, que na minha percepção sempre tem um trabalho gráfico muito bom. Então nós vamos ver, por exemplo, que vão ter mapas aqui, certo? Uma diagramação bem confortável, um livro que eu acredito que a leitura será, acima de tudo, muito fluida e informativa, certo? Espero que também seja repleta de conhecimento técnico sobre o período. Mas vamos lá. Quando nós falamos dos povos da Mesopotâmia, qual é a grande relevância deles para a sociedade? Bom, primeiro que eles são o início de tudo, né? Então ali que começa, por exemplo, com os sumérios a haver o registro da escrita. Então acredito que o autor ele vai falar sobre a invenção da escrita. Ele vai também falar sobre a invenção da civilização, como o próprio título sugere, né? O nascimento. Então quando as pessoas começaram a se agrupar, como as sociedades começaram a se desenvolver. E é claro que historicamente isso vai ir evoluindo até chegarmos no que nós temos hoje. Então, vários aspectos muito importantes, além de dar um panorama muito interessante sobre o mundo antigo.
porque a Mesopotâmia automaticamente vai dialogar com outras regiões e isso chegará a nós também. Então este é o primeiro livro que eu tenho interesse em ler. O segundo livro, aí nós já estamos falando de um livro de historiador de fato, e um livro que eu já iniciei a leitura, certo? Na realidade já passei da metade da obra. Estou falando de História Antiga, no Norberto Luiz Guarinello, um autor muito conhecido. Esse livro aqui foi publicado em 2013. O autor é historiador e tem doutorado em antropologia social. Esse livro aqui, eu já comecei a ler, como eu disse, e honestamente ele não é exatamente o que eu esperava. Por quê? Porque eu esperava um livro que fosse me direcionar da seguinte forma: povos gregos, características, como a sociedade se desenvolvia. Isso não acontece no livro? Sim, acontece. Mas a forma como ele é organizado é diferente. Então, o autor ele opta por escolher temas específicos. Então, por exemplo, economia, comércio, melhor dizendo. Então, como o comércio se desenvolveu na história antiga e ele vai trabalhando cada uma das civilizações. A religião, aí ele vai trabalhando cada uma das religiões. Então, ele trabalha mais nessa esfera, certo? É um livro que eu já estou lendo, estou gostando bastante, é extremamente informativo, mas se você não tem conhecimento nenhum sobre história antiga, talvez não seja a melhor leitura para começar. Por quê? Porque é um livro propriamente historiográfico. Então o autor ele vai problematizar várias coisas que são vistas hoje como história tradicional. Então, por exemplo, ele desconstrói conceitos, como por exemplo Grécia. Então ele fala sobre a questão de nós falarmos do povo grego não ser o mais apropriado. Ele vai falar sobre isso porque eram vários povos distintos. Ele vai trabalhar muito nessa questão de desconstrução de coisas que nós temos como certas. Isso é importante? É importante, mas se você não tem base nenhuma, talvez seja uma leitura da qual você não tire tanto proveito, embora seja um livro muito bom, certo? Então, este aqui é o segundo livro. Uma informação, tá? Teremos neste vídeo vários livros dessa coleção aqui, da editora Contexto, que se chama História na Universidade. É uma coleção muito boa e eu deixo aqui a recomendação para vocês, porque vocês verão muitos livros dela dentre esses 12, tá? Próximo livro, e aí é o segundo que não é escrito por um historiador propriamente. Estamos falando de O Livro de Ouro da Mitologia, História de Deuses e Heróis, do Thomas Bulfinch. Isso aqui é um clássico, tá? Embora não seja escrito por historiador, o Thomas Bulfinch, que era um escritor apaixonado por mitologia de uma forma geral, ele publicou esse livro em 1855, portanto um livro bem antigo, e viveu de 1796 a 1867. Ou seja, um autor que viveu um bom tempo. Um livro muito cuidadoso, né, com uma diagramação bem confortável, repleto de imagens para dar um bom panorama da leitura. E o que nós temos de tão importante nesta obra? Porque eu selecionei ela, porque isso aqui não é um livro especificamente de história. É o único livro aqui que não é especificamente de história. Por que eu selecionei então? Porque ele é de mitologia grega, que é um tema que me interessa muito, que dialoga com a história. Porque, por exemplo, para nós compreendermos a sociedade romana, para nós compreendermos a sociedade de Atenas, para nós compreendermos os espartanos, para nós compreendermos cada um desses povos, nós precisamos compreender o que eles acreditavam. E aí vem a mitologia, vem as crenças deles, as religiões deles na época. Então, entender os mitos de base para eles é importante para nós compreendermos a história de uma forma geral. E também, no meu caso específico, eu quero ler Ilíada, quero ler Odisseia, quero ler Eneida, quero ler Metamorfoses, quero ler vários livros clássicos gregos. Então, Eneida romana no caso, mas quero ler esses livros, e aí eu preciso de base. E aí, este livro servirá para isso, porque aqui nós temos muitos mitos da Grécia, de Roma e também alguns nórdicos, certo? Então, um livro muito interessante, é um clássico, como eu disse, um livro muito caprichado, me deixou bem interessado em lê-lo, certo? O quarto livro, e aqui para encerrar o período de história antiga, temos História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que é um dos primeiros historiadores da história do mundo, certo?
Então, o Tucídides diz que viveu no século V antes de Cristo e registrou os conflitos ali da Guerra do Peloponeso, uma guerra entre Atenas e Esparta que durou 27 anos ali no século V antes de Cristo e que era um conflito principalmente por controle do comércio, certo? Então Atenas era uma civilização muito poderosa na época, Esparta era um pouco menos relevante, principalmente no sentido comercial, mas era uma civilização muito mais militarizada, muito mais guerreira. E ocorre o conflito entre esses dois povos. Esparta acaba vencendo após quase 30 anos de batalhas, e é um acontecimento muito importante, porque Atenas era, naquele momento, a principal potência ali, ela perde muita força, né? Ela não deixa de existir, ela continua existindo, mas ela perde muita força, e isso vai impactar para que, por exemplo, posteriormente, Roma consiga crescer tanto, emergir de uma forma tão poderosa. Certo? Então são esses livros aqui de história antiga, e aí eu tracei aquela linha dos períodos históricos, né? E aí depois de história antiga vem história medieval. E aqui está a história medieval com Marcelo Cândido da Silva, outro livro da editora Contexto, outro livro da coleção História na Universidade, mais um livro no mesmo padrão, tá? Aproximadamente 170 páginas. Aqui é a diagramação para vocês verem, certo? Marcelo Cândido da Silva, que é historiador e doutor em História Medieval. Esse título ele adquiriu em uma universidade francesa, publicou esse livro em 2019. E História Medieval é um momento muito marcante, né? Primeiramente, o que é História Medieval? É um período que ele pode variar, tá? Cada pessoa, aliás, cada historiador define em determinados momentos. No entanto, o mais aceito como recorte de História Medieval é da queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. até a queda de Constantinopla em 1453, certo? Ou seja, nós temos aqui um recorte de basicamente 1000 anos. Isto se chama História Medieval, que erroneamente é chamado por alguns de História das Trevas, certo? E inclusive, eu acredito que dentro dessa obra este conceito será desdobrado e será refutado, porque não é uma história das trevas. Mas por que História das Trevas? Porque as pessoas que vieram posteriormente, eu já falarei sobre um livro sobre esse tema, elas olhavam para esse período como um período de escuridão de conhecimento, escuridão de busca científica, de ignorância, então apelidaram dessa forma. No entanto, o que nós temos aqui é a consolidação clara do cristianismo como a principal religião mundial, certo? E aí nós vamos ter as cruzadas, por exemplo, nesse momento ali. Então a Igreja Católica ela ganha muita força no período medieval, ela emerge ali no Império Romano e ela se consolida na Idade Média. Nós vamos ter o surgimento ali do feudalismo também, nós vamos ter a peste negra, nós vamos ter a Guerra de 100 Anos, então nós vamos ter vários acontecimentos muito relevantes aqui na história medieval, certo? Nós vamos ter, por exemplo, algo que eu gosto bastante, das invasões bárbaras, né? Então os nórdicos e tudo mais, vai estar aqui. Eu não sei se vai ser trabalhado de forma profunda, né? Porque dentro do macro da história medieval, este acontecimento ele não ganha tanto destaque, embora seja algo que eu me interesse, certo? Mas é um período muito importante para nós entendermos, né? E aí depois de história medieval, vem história moderna. Eu não tenho livro sobre história moderna aqui, confesso, mas eu tenho este livro também da editora Contexto, chamado Renascimento, do Nicolau Svenko, que, enfim, vai pegar ali do período da história moderna, né? E o que nós vamos ter em um renascimento? Nós vamos ter uma linha de pensamento. Aliás, primeiramente, só estabelecer, esse livro aqui foi publicado Aliás, ele foi escrito em 1994, o autor veio a falecer em 2014 e ele foi publicado em 2024 aqui no Brasil, ou seja, é um livro que é quase lançamento, tá? E o Nicolau, ele era historiador pela USP e chegou até a lecionar em Harvard, então era um historiador com bastante credibilidade, tá bom? Mas vamos lá, falar agora sobre o que foi o Renascimento em si.
Ele basicamente foi uma linha de pensamento que surgiu ali no século XV, aproximadamente, XV, XVI, onde começaram a olhar para os períodos de 1000 anos que eu falei, que é a idade medieval, com uma certa desqualificação. Então eles olhavam para aquele período e achavam aquele período negativo dentro da história. Período de ignorância, de escuridão científica. E aí, por ver aquilo como algo ruim, eles precisavam buscar algo. E aí eles olham lá para trás nas civilizações gregas e romanas. E eles tentam resgatar o conhecimento daquele período. Então eles começam a olhar para os pensadores daquela época e começam a estudá-los. E trazer conhecimento lá de trás para o presente deles, no caso ali no século XV e XVI. E este é o Renascimento. Então ali nós vamos ter várias linhas, como por exemplo humanismo, racionalismo, cientificismo e vários artistas e personagens muito relevantes, como por exemplo o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Van Gogh, o Picasso, vários autores extremamente relevantes, certo? Então esse livro aqui é um livro que tem boas expectativas também, um livro que será muito interessante e vai entrar aqui para preencher a lacuna do História Moderna que eu não tenho. E aí nós pulamos a História Moderna para nossa História Atual, História Contemporânea, que se inicia na Revolução Francesa, ali em 1789, e vem até o presente. No entanto, dentro da Editora Contexto, existem 2 livros para a História Contemporânea, que é a História Contemporânea 1 e 2. Eu lerei o 1, o 2 eu não tenho, tá? Por isso eu não coloquei na lista. O que nós teremos no História Contemporânea 1, da Editora Contexto, escrito pelo Luiz Edmundo Moraes? Nós teremos da Revolução Francesa, que é o início do marco histórico, né? Até a Primeira Guerra Mundial. Então, até o início ali do século XX. Certo? 1789 até 1914, porque eu acredito que ele não vai trabalhar muito a Primeira Guerra. A Editora Contexto tem um livro sobre a Primeira Guerra, inclusive, se vocês quiserem ler. Este livro aqui ele foi publicado em 2017 pelo Luiz, que é graduado em História, mestre em Antropologia Social e doutor em História também. E esse livro ele aborda acontecimentos extremamente relevantes, porque a história contemporânea é ali o período onde mais se concentram acontecimentos que nós temos muitas fontes, né? Porque o que acontece? Quando nós pensamos em história antiga, por exemplo, nós não temos tantas fontes escritas quando nós temos sobre história contemporânea. Por quê? Porque já era mais difundida a escrita, né? Então as pessoas registravam e chegaram até nós até pela proximidade histórica. Enquanto outros períodos não temos tantas fontes assim. Até a própria história medieval tem poucas fontes, né? Poucas entre aspas. História contemporânea não. Existem muitos acontecimentos marcantes, muita informação difundida e muito registro. Então nós temos muitas fontes para trabalhar, certo? Além da proximidade. Então os desdobramentos muitas vezes ainda estão reverberando na nossa história, né? Como por exemplo a Revolução Francesa, o questionamento, o iluminismo, coisas desse gênero, que serão presentes nesse livro. Então, o que nós teremos, afinal de contas, em história contemporânea? Nós teremos a ideologia iluminista, nós teremos o surgimento ali do marxismo, claro, e de acontecimentos extremamente relevantes, nós teremos a Revolução Francesa sendo trabalhada nessa obra, nós teremos a Revolução Industrial, nós teremos a consolidação do imperialismo europeu, nós teremos ali, talvez, eu não garanto que vá haver nessa obra, mas pode ser que haja, pelo recorte, o início da Revolução Russa, né? Porque a Revolução Russa ela acontece em 1917, que é durante a Primeira Guerra Mundial, mas ela começa o seu processo com força ali em 1905, certo? Com o Domingo Sangrento, enfim. E é claro um panorama ali da Primeira Guerra Mundial. Aí eu não sei se ele vai trabalhar com profundidade ou se ele vai trabalhar de uma forma mais superficial, mas nós teremos ali pelo menos o início da Primeira Guerra Mundial, certo? Então um livro muito importante também. E agora, já que nós já entramos no século XX, dentro da cronologia aqui, nós falaremos sobre um livro que esteve na minha lista do ano passado, e é o livro que eu falei no início do vídeo que talvez eu não conclua. Por quê? Este livro que eu vou mostrar agora vai ser a última leitura dentre todas essas. Então eu lerei todos, iniciarei esse. Porque esse livro, ele é um calhamaço. Estou falando sobre História do Século XX, do Martin Gilbert, certo? Que é um historiador britânico, dentre os historiadores mais renomados da Inglaterra, certo? Ele que publicou esse livro em 2009 e ele viveu de 1936
até 2015. Então, além de ser um historiador, ele viveu boa parte desses acontecimentos, né? E esse livro aqui, inclusive, ele se encontra na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. Eu tenho 27 e pretendo ler esse livro dentro dos próximos 3 anos. Na verdade, pretendo ler nesse, pelo menos o início. Porque o que eu pretendo fazer com esse livro aqui no canal? Eu pretendo pegar ele e resenhar capítulo a capítulo. Por quê? Resenhar esse livro de uma forma completa no final, eu vou perder muito conhecimento. Eu não vou conseguir trazer um conteúdo aqui de 2, 3 horas. Não consigo. Não tenho estrutura para isso. E trazer uma resenha de um livro desse em 20 minutos é uma perca de material absurda. Então eu vou trazer resenhas de cada um dos capítulos e por isso eu preciso de tempo. Então eu pretendo ler esse livro após concluir as outras leituras, que inclusive serão de base. Porque se vocês observarem, tudo que eu vou ir lendo vai me preparando para chegar aqui, certo? Então expectativas altíssimas para esse livro. Ele esteve na lista do ano passado, eu não li porque o tamanho me assustou naquele momento, e como eu disse, foi um período ali onde eu foquei muito em ficção, em literatura, em clássicos. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, mas neste ano eu quero iniciar a leitura. Então esse livro aqui provavelmente eu não concluirei. Eu pegarei ele provavelmente no segundo semestre, após ter concluído as outras obras, e falarei sobre ele com vocês no final do ano e início do ano que vem, certo? Então está aqui esse livro aqui. E sobre o que fala, né? Século XX. Nosso vizinho, estamos no século XXI, então tudo que aconteceu até o ano 2000, né, de 1901 até 2000, que basicamente é o que, afinal de contas, é Revolução Russa, e aí o surgimento da União Soviética, Primeira Guerra Mundial, as consequências da Primeira Guerra, então tudo que aconteceu com a Alemanha, por exemplo, certo? Aí surge a ascensão também dos Estados Unidos, surge uma certa queda do poder dos britânicos durante o século inteiro, então nós vamos ter também isso sendo quebrado, então várias colônias sendo perdidas. Nós vamos ter os desdobramentos na Europa da quebra da Bolsa de Nova York em 29, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Guerra Fria, nós vamos ter a queda da União Soviética. Então tudo isso será tratado dentro dessa obra, certo? E cada um desses temas que eu falei tem material de sobra, né? Por exemplo, falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O próprio Martin Gilbert, ele tem um livro sobre a Primeira e um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele, o autor desta obra aqui, Martin Gilbert. E cada um dos livros dele tem em torno de 900 páginas, tanto da Primeira quanto da Segunda, ou seja, 1.800 páginas sobre esses dois conflitos. E aqui ele provavelmente vai trabalhar cada um desses conflitos ali em 50, 100 páginas. Então ele vai resumir bem para que nós conseguimos analisar o século inteiro neste livro aqui que tem quase 900 páginas, tá? Então é isso, um livro extremamente relevante, certo? E, para finalizar, um outro livro que eu não tenho certeza, mas talvez estivesse também na minha lista do ano passado, dos livros para 2024, História da África, do José Ribeiro Macedo. Aqui já é um livro que não vai trabalhar tanto por recorte cronológico, né? Esse aqui já vai pegar, no caso, uma região e trabalhar a história inteira dela, no caso um continente, né? Uma região bem extensa. Estamos falando do continente africano, que é o berço da civilização. Então esse livro aqui eu já comecei a ler em algum momento, mas eu não concluí a leitura. Ele que foi publicado, eu não anotei a data de publicação dele, mas eu vou ver aqui. Ele foi publicado em 2013 pelo José Ribeiro Macedo, que é um dos maiores especialistas em África dentro do Brasil, certo? Inclusive, salvo engano, ele dá aula para pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, ele é historiador. Ele tem outros livros sobre África, eu tenho até um aqui, ó, que é esse aqui, As Antigas Sociedades da África Negra, do mesmo autor, José Ribeiro Macedo. Desculpa, não estava enquadrando. Então tem esse aqui também, este eu não lerei esse ano, mas quem sabe no próximo, após ler esse aqui, que vai servir de base. E eu já comecei a ler esse livro, como eu estava dizendo, e na parte que eu li ele falou muito sobre o surgimento da civilização, e aí é claro, tem todo o trabalho arqueológico para entender como foi isso, e também a forma como os humanos que surgiram ali foram se distribuindo para fora da África, né? Então ele vai trazer as linhas teóricas do que pode ter acontecido, certo? E aí, posteriormente, nós vamos ter o estudo sobre várias importantes civilizações do continente africano. Nessa parte eu não cheguei a entrar, mas vai ter. E também, já ali para o século XV, aproximadamente, a infeliz situação que ocorreram com os nativos de lá, né? Então a exploração
para se tornarem escravizados em outros continentes. Então ele vai trabalhar também isso dentro dessa obra, certo? E aí, já que eu fiz esse link, né, de exploração, que infelizmente vai acontecer, quando nós pensamos em exploração de mão de obra escravizada, infelizmente nós pensamos também no Brasil, né? E eu falo isso com lástima, não falo isso com orgulho, eu falo isso com muita tristeza. Mas é um capítulo importante na nossa história. E se vocês observaram, até que eu não falei sobre nada de história do Brasil. E é importante lermos também sobre a história do nosso território, do nosso povo. Então selecionei 3 livros para finalizar essa lista sobre a história do Brasil, certo? Então, vamos começar com, talvez, dos 3, o mais renomado, o mais clássico de todos. Estou falando de História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Nunca li nada sobre esse autor. Este livro aqui foi publicado em 1976 pelo Caio Prado Júnior, que viveu de 1907 até 1990. Era sociólogo, historiador, geógrafo, escritor, trabalhou em áreas políticas, enfim. Era um autor extremamente relevante e extremamente marxista, certo? Então, um ponto importante, vamos falar sobre Caio Prado Júnior, vamos falar sobre marxismo, certo? Porque o que nós temos nessa obra? O Caio, ele vai estudar a história do nosso país a partir da economia, certo? Então, por exemplo, falei da questão da escravização. Ele vai pegar a economia do Brasil e vai estudar a escravização a partir dela. Ele vai pegar a... Eu vi quando eu olhei o índice, eu vi que ele vai falar, por exemplo, sobre a monarquia. Então ele vai falar sobre a monarquia a partir da economia. Ele vai falar sobre as matérias-primas que tinha abundância aqui. Ele vai falar a partir do prisma da economia. Então ele vai fazer isso e eu acho muito importante, porque eu acho que é uma das formas mais interessantes de analisar a história de algum território, a partir da economia. Porque, infelizmente, na sociedade capitalista, as coisas giram em torno da economia, né? Então, trabalhar a partir disso é uma abordagem bem interessante. Pelo que eu vi no índice, ele vai realmente ir até as raízes do período colonial mesmo. Então é um livro muito importante, além de ser um autor que, na minha percepção, é fundamental. Embora eu não conheça ele, existem autores que nós precisamos conhecer. E o Caio Prado Júnior é um deles. Então, preciso ler. E, antes que vocês falem, marxista, de esquerda ou algo assim, existe um livro que eu comprei porque foi indicação de algum inscrito que falou que eu deveria ler autores que não fossem tão tendenciosos para a esquerda. E aí ele me indicou ler José Murilo de Carvalho. E aí eu comprei o livro para isso. Então eu espero agradar a todos. E eu acho importante isso. Eu acho importante nós lermos autores de todos os espectros políticos. Então, de direita, de esquerda, de centro, enfim. Leia e forme o seu próprio raciocínio crítico sobre a sociedade. Enfim, eu acho muito importante isso. Estou falando, no caso do livro do José Murilo de Carvalho, que vai ser o 11º livro dessa lista, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Certo? Um livro curto. O do Caio Prado Júnior também é curto. É um livro publicado em 2001. O José Murilo, ele viveu de 1939 e faleceu em 2023. Era um cientista político e historiador. Como eu disse, esse livro aqui, ele foi recomendado justamente por ser um livro menos enviesado para a esquerda, certo? Pelo menos pelas recomendações que eu recebi. No entanto, sendo bem sincero, eu pesquisei algumas coisas, eu não achei uma vasta gama de informações sobre essa obra, embora seja uma obra que eu já vi em alguns lugares. Então, eu não tenho tanto para contribuir neste momento sobre esse livro. Mas o que eu espero dele? O conceito de cidadania sendo debatido. Então, os direitos básicos que nós temos ou deixamos de ter, certo? Sendo debatido dentro dessa obra. E o caminho que nós devemos seguir para ele, certo? Numa perspectiva menos marxista. É o que eu penso quando eu olho para essa obra aqui, pelo conhecimento prévio que eu tenho, certo? Então, este livro aqui será lido, e esse é quase certeza que eu lerei, tá? Por ser um livro de tamanho bem tranquilo. Na verdade, quase todos, mas esse aí vai ser fichinha, acredito, talvez até no primeiro semestre eu leia ele, certo? E para finalizar, a única biografia dessa lista, eu não estou tão familiarizado com biografia, mas é um gênero que me interessa bastante, embora eu não conheça, porque eu acho importante conhecer os personagens históricos, certo? Então, um dos principais personagens da história do Brasil foi, quando nós pensamos presidente, um dos principais presidentes que o Brasil já teve, Getúlio Vargas. Então, uma biografia de Getúlio Vargas feita pelo Boris Fausto, o único autor dessa lista que eu já li.
tá? Eu li História Concisa do Brasil e resenhei aqui no canal, resenhei o livro e resenhei também cada um dos capítulos. Então se vocês quiserem fazer um estudo sobre História do Brasil a partir do Boris Fausto, vocês têm um resumo de cada um dos capítulos aqui no canal. Tem uma playlist com eles salvos nela, acho que são 8 capítulos ou 9, enfim. E aqui nós temos o Boris Fausto, que viveu de 1930 até 2023, faleceu recentemente. Era um historiador, cientista político e também advogado. E ele publicou esse livro aqui em 2006. Tem vários livros do autor, tem História Concisa do Brasil, tem História do Brasil, que é um calhamaço desse tamanho aqui, são acho que 800, 900 páginas. E ainda ele é mais comprido, assim, o livro é enorme. Eu tenho aqui na minha estante. Mas eu pretendo ler nesse ano do Boris Fausto essa obra aqui do Getúlio Vargas, que o presidente em si, o baixinho, ele dispensa apresentações, né? Um dos líderes mais carismáticos e populistas que nós já tivemos, responsável por várias das leis trabalhistas, o presidente que mais esteve no posto, então a pessoa que mais ficou sentada na cadeira presidencial foi o Getúlio Vargas, seja por via democrática ou não, mas foi o que mais esteve ali, certo? Enfim, é um personagem icônico tanto em vida quanto até na morte, né? Então, ele deixa a vida para entrar para a história, como ele próprio deixa escrito em sua carta, ao tirar a própria vida. Então, até a forma como ele perde a sua vida é muito emblemática, muito impactante. E eu acho que isso torna ainda mais, sei lá, um personagem mais relevante ainda, muito interessante, de fato. Então, é um personagem que precisa ser estudado, certo? E será estudado por um autor que eu gosto bastante. E aqui estão os livros, ficou um pouco pesado, hein? São esses livros aqui, deixa eu virar de frente também, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dos livros selecionados. Peço, se possível, que vocês deixem nos comentários recomendações de caminhos para a leitura. Então, por exemplo, quem me recomendou o livro do José Murilo de Carvalho, se tiver mais alguma coisa a agregar nos comentários, fiquem à vontade. Assim como todos os demais, por exemplo, o livro do Tucídides, se vocês já leram, deixem nos comentários. O que vocês acham sobre Caio Prado Júnior, todas essas coisas são muito bem-vindas, sempre com muito respeito, certo? E é isso, se puderem deixar um like também me ajuda bastante, o comentário também, porque engaja o vídeo. E é isso, pessoal. Quem estiver no canal, se prepare para conteúdo sobre cada uma dessas obras, aí, então uma resenha de cada um desses livros. Alguns livros eu irei além disso, conseguirei trazer alguns fragmentos e discutir com vocês isoladamente, além da resenha do livro. Mas é isso. Obrigado por assistirem aqui. Vou deixar também o link do Instagram, caso vocês queiram se inscrever lá e ter uma interação comigo. E é isso, pessoal. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.